Vamos então dar continuidade ao nosso seminário, segundo dia do 10º seminário Cidades em Trânsito, e a gente vai começar com a palestra da psicóloga comportamental Giz Guimarães, que já está aqui esperando para começar. Então, Giz, se tu puder usar aquele microfone ali. Oi. No YouTube. Então, minha gente querida, muito importante estar aqui com vocês hoje. E eu sou uma psicóloga que se aproximou da Ares e foi muito bem recebida. E hoje eu sou assessora técnica da Ares. E essa aproximação se deve ao fato de que, há um tempo atrás, uma empresa da área elétrica me propôs um desafio. Giz, numa das nossas unidades, nós temos acidente uma vez por mês. Nós já buscamos os nossos técnicos de segurança, nós temos profissionais habilitadíssimos, os melhores EPIs, treinamentos muito bem feitos. O que acontece ainda que as pessoas se acidentam? E a minha resposta foi imediata. Eu sou uma cuidadora de pessoas. E eu pensei, a máquina é cuidada, a engrenagem externa é cuidada. E a mente humana, ela é cuidada? Essa pessoa, essa gestão de pessoas, como se dá? Como esse líder lida no seu cotidiano com os desafios de estar nesse lugar? Como as pessoas chegam da sua casa e quando passa a roleta, aquele CPF vai compor um CNPJ, mas ele tem uma história que ele traz consigo. Ele traz a sua missão, o seu propósito de vida, às vezes muito claro, às vezes não tem claro, nem tem tão claro assim, e ele vai compor a missão e o propósito daquela empresa. E com essa experiência, que foi muito bem sucedida, porque por 40 horas nós trabalhamos com essa equipe e nós obtivemos um resultado de 3 anos sem acidente de trabalho. Então, isso foi entendido e nós construímos, então, um programa dentro da empresa, estendendo para as 32 unidades. Depois veio a pandemia, aí a coisa se alterou e estamos retomando novamente esse grande projeto. Então, mais do que nunca, eu tenho a certeza de que as pessoas precisam desse olhar, precisam desse cuidado. E é com essa fé, é com essa ideologia que eu me aproximo da Ares. Eu quero cuidar junto de vocês, das pessoas. E eu trago um saber complementar ao de vocês, que já é muito sólido, muito validado. Então, eu me orgulho muito de pertencer a Ares. Isso me aproximou muito da engenharia, das engenharias do Brasil inteiro. E que, por vezes, contribui muito. E esse desafio do trânsito, falar de trânsito, também é falar de segurança, também é falar de cuidado, e por isso que a AIS promoveu esse evento. Nessa provocação, né, que trânsito é feito de gente, e gente merece respeito. As pessoas merecem pertencer, elas merecem ser vistas. Isso é o cuidado. E então, se a gente faz se conectar com isso, sinal verde para a engenharia do trabalho e para a psicologia, que vão se unindo para fazer a diferença, trazer qualidade de vida e um mundo melhor, sim, com mais responsabilidade. E o meu desafio também, quando eu penso na segurança, quando eu penso no pessoal que trabalha no trânsito, quando eu penso no pessoal que fiscaliza obras e uma série de questões dentro da engenharia, eu penso que o ideal é que as pessoas tenham autoconsciência e possam fazer. Está te dando uma bronca, te dando um gancho, tu quer fazer o teu melhor, tu quer viver, tu quer e merece crescer. E esse que é o grande desafio. E enquanto psicóloga, então, eu saio do espaço de doença, eu saio do consultório para ir para a rua, que é o espaço clínico.
Eu saio para estar junto com as pessoas no chão de fábrica, numa cipate, porque eu sei que eu posso tocar de alguma forma, usando o hemisfério direito e o esquerdo do cérebro. O lado esquerdo é o da razão. Então, eu trago a informação. E é um pouco que eu vou fazer com vocês hoje aqui. E eu trago, mas a informação só, a teoria só, não basta, não é suficiente. Porque o que move as nossas ações na vida é um impulso, é a emoção, é a atitude. E se nós buscamos equilíbrio comportamental, nós temos que fazer com que esses dois hemisférios negociem, se comuniquem. E eu afirmo, meus senhores e minhas senhoras, que isso é possível e de um jeito muito simples. E eu vou provar minha teoria para vocês aqui hoje. Então, a psicologia chega trabalhando comportamento, condutas, mas nós temos que entender como é que essa cachola aqui, como é que essa estrutura neurológica funciona. Vamos pensar, então, que o cérebro é dividido didaticamente em dois hemisférios, a razão e a emoção. O nosso lado esquerdo, e aí nós vamos identificar também que tem pessoas que têm mais desenvolvido o lado direito e o lado esquerdo. E o que faz esse desenvolvimento acontecer? Os estímulos da nossa vida inteira. Tudo que a gente viu desde o útero da mãe até os dias de agora impacta numa pessoa usar mais a razão ou mais a emoção. Eu me atrevo a dizer que quem vai para ciências exatas tem a razão mais desenvolvida. O que pressupõe isso em termos de personalidade? Pessoas pragmáticas, pessoas objetivas, precisa da comprovação, ela planeja, ela organiza, a lógica está presente. Para ela, para essa pessoa que tem o lado esquerdo desenvolvido, parece tudo muito fácil, tão óbvio. 1 mais 1 é 2. Só que quem tem um lado direito mais desenvolvido, e a minha colega da psicologia talvez concorde comigo, a emoção funciona muito bem. A emoção está muito presente. Essa pessoa, às vezes, não tem a noção de tempo precisa. Ela não é linear, dificuldade de planejar. Ela consegue expressar o que ela sente com muita facilidade. E ela vai chegando no teu espaço e vai te abraçando e vai te dando o olhar e vai te dando proximidade. O pessoal da razão não gosta muito disso, não. Cada um no seu quadrado. Para o pessoal da emoção, 1 mais 1 pode ser 3, 4 ou 5. E é assim que a gente vai para o mundo, com uma história que já começou no útero da mãe. E sendo um pouco psicóloga, casualmente, eu vou te contar que a nossa história de vida e as informações que nós temos do mundo, inclusive sobre segurança, já iniciou no útero da mãe. Quando uma mãe decide ter esse filho, muitas vezes esse homem também se compromete com isso, muitas vezes não. Mas esse filho, ele brota, ele é fruto do amor de um homem e de uma mulher, sendo muito desejado ou não. E esta mãe passa para esse filho, a partir de todas as emoções que ela vive, a nível do sistema nervoso central, ela conduz pela corrente sanguínea todas as informações e as emoções para o seu filho. Eu te quero, meu filho, está na hora de tu nascer, vem. Não, meu filho, não está na hora. Não estava pronta para ti. O que nós vamos fazer agora? E esse filho, então, a partir dessa química, que tem a ver com medo, com tristeza, com raiva, tudo esse bebê recebe. Quando ele nasce, ele já vem com uma história química escrita. E ele vai interagindo, então, com o mundo externo, com os afetos, com o cuidado, com o descuidado, muitas vezes, que é o que eu encontro no chão de fábrica do nosso trabalhador. Homens e mulheres muito descuidadas. E eu tenho que, então, muitas vezes, desenvolver projetos e trabalhos junto com a liderança, junto com o SESMIT, com o RH,
para potencializar esse bem-estar. E isso é possível, é isso que eu quero que fique muito claro para vocês. Essa história sempre pode ser escrita, reescrita, ressignificada e melhorada. Então, esse bebê, quando nasce, vem ao mundo, essa mãe acolhe com seu seio. Se ela não consegue dar o mamar no seio, ela dá uma mamadeira e está tudo certo. Então, essa criança vem se adaptando. Eu diria que é o ato de criatividade mais desafiador do ser humano, poder nascer, se adaptar à luz, o calor, o frio, poder ser cuidado ou não. Para sobreviver, ele tem que se adaptar a esse contexto. E vamos adiante, nesse primeiro momento se constrói algo muito importante na relação com o mundo externo, a capacidade de confiar. E isso vai influenciar depois, quando ele fizer parte de uma equipe. Essa história, então, vai seguindo, lembrando vocês que como essa criança é cuidada, constrói a relação de cuidado dele no mundo. E ele vai ser um contraventor, ele vai ser alguém que rompe regras, ele vai ser alguém que dá para o mundo que ele recebeu. Agressão, irritabilidade, distrato, descomprometimento, pouca empatia com o outro. Se ele não teve, ele não tem como dar. Vamos adiante. Confiança se constrói na primeira etapa da vida. No segundo momento, ele vai para a escola, ele vai construindo outras relações, com um pouco de medo, porque ele quer ser aceito, assim como ele, no seio da família, ele vai buscando a aceitação, a parceria, o cuidado. Então, os primeiros anos da escola são definitivamente importantes, porque o professor é um pouco a extensão do pai e da mãe, do limite da organização. Vamos adiante? Chegou a adolescência, ele vai ser jovem aprendiz numa empresa, ele vai se conectar com os adolescentes, e aí a primeira escolha é feita, porque o adolescente já começa a ter mais capacidade de escolha do que a criança tinha. E nessa hora ele decide, eu vou para a gangue, que é mais fácil conquistar as coisas, financeiramente falando, ou eu vou para o grupo? E vou ser um jovem aprendiz, e vou me disciplinar, aceitar regras, normas. É um tempo de escolha. E é com essa história sendo escrita que as primeiras conquistas são feitas, então. E sempre considerando que ele sempre foi nós somos pedestres, mas que em algum momento, chegando aos 18 anos, ele vai tirar essa carteira de motorista, carteira de habilitação. Ele vai ser um condutor de um veículo. E ele vai, com os seus valores, com as suas crenças construídas ao longo da sua vida, estar naquele lugar, conduzindo uma máquina poderosa. Porque alguém que tem um carro, ele tem um poder diferente. Vamos adiante, então, entendendo que a nossa criança interior, o nosso adolescente, segue conosco a vida inteira. Em alguns momentos ele é acionado. E assim, ó, a gente se sente muito poderosa. Eu adoro dirigir, sou barbeira pra caramba, mas eu adoro dirigir. Eu acho uma coisa esplêndida. E o meu pai sempre dizia assim: minha filha, para te ser uma mulher forte, tu tem que dirigir, tu tem que coordenar essa máquina aí. E meu pai, enquanto eu não tirei carteira, barbeando, batendo o carro dele, ele não sossegou. Ele me autorizou a ser alguém que falha e que acerta. E aí a gente vai contatando no trânsito com muitas variáveis, o estresse, né? E o estresse, ele vem de um desejo que nós temos de dominar aquela realidade, aquele contexto. E na carona disso, hoje nós deparamos com muita ansiedade e depressão. Já vamos entender como é que nós nos tornamos ansiosos em demasia, ou às vezes a depressão chega na nossa porta, porque por trás de qualquer acidente, no trabalho ou no trânsito, tem uma pessoa em desequilíbrio emocional. Isso eu te afirmo a partir de pesquisas da Organização Mundial da Saúde, que afirma isso. Então, gente, diretamente o estresse já altera a nossa capacidade de concentração, a tomada de decisão, as reações
e, por vezes, cria situações inesperadas no trânsito. E o trânsito também, por vezes, por mais regras e normas que tenham, sinalizações e tal, tem sempre o elemento surpresa, né? Então, quem lida bem com isso é quem consegue acionar o seu córtex, essa região do cérebro aqui, que o córtex pré-frontal, que é uma das áreas envolvidas nesse processo de decisão que eu estou te falando. E aí é interessante a gente pensar quem somos nós quando ninguém está nos olhando. Quem somos nós? Como é que o teu córtex funciona quando não tem ninguém te fiscalizando, quando tu tem liberdade da ação? E aí as funções cognitivas são acionadas. Porque dirigir requer planejamento. Quando a gente vai aprendendo a dirigir, eu tenho uma sequência de ações que eu faço para o carro andar. Então, eu tenho que planejar. Eu planejo a minha rota, eu uso raciocínio. Muitas vezes nós somos apoiadas pelo Waze e outros equipamentos tecnológicos, mas também passa pela minha mente essa organização, esse planejamento. E eu vou julgar o que é o correto e se eu vou seguir ou não. E, na sequência disso, os meus impulsos, muitas vezes, me colocam em situações muito delicadas. A amígdala é uma parte do nosso cérebro que ela é responsável pelas emoções. E as emoções antigas, ela vai acumulando todas as coisas que nós vivemos ao longo da nossa história. E ela impacta na percepção que eu tenho das coisas, inclusive do risco. O que é um risco? Ou que é algo que eu posso dominar e superar. São essas experiências anteriores que eu relatei para vocês, que tem a ver com a nossa vida inteira, que esse registro é feito e fica guardado. E ele nos guia. O sistema límbico, ele tem a ver com o nosso processamento emocional e a avaliação das experiências passadas e que influencia as nossas escolhas futuras. Então, eu estou dizendo para vocês que um comportamento seguro no trânsito passa, sim, pela informação, passa, sim, pela orientação externa, mas passa também como essa engrenagem da minha mente, obtendo essas informações, através da razão e da emoção, se conectam. E aí vem o comportamento seguro ou inseguro no trabalho ou no trânsito. E aí são aqueles valores que eu construí lá na minha família, porque eu fui orientada. Olha, filho, faz assim, faz esse caminho, vai construindo uma postura ética de um cidadão. Eu nunca me esqueço de uma experiência muito marcante, que eu fui a Gramado com meu pai e a minha filha. Foi toda a família, na verdade. Mas o protagonista dessa história foi meu pai e minha filha. Minha filha tinha tido aula de trânsito na escola, orientação para o trânsito. E ela vinha contando como era bacana, como tinha sido interessante aquela experiência. E o meu pai, nessa hora, estacionou o carro, baixou o vidro, ele estava bebendo algo numa garrafinha de vidro e ele jogou no chão. Minha filha teve uma crise. Começou a chorar, chorar. Vô, como é que tu pôde fazer isso, vô? E o meu pai, acostumado a estacionar em lugar errado, porque ele morava na cidade de interior, então seguia muitas regras, as normas. 83 anos. E lá pelas tantas, tudo isso era tolerável. Agora, a minha filha não admitiu ele jogando aquele vidro no chão, que podia furar um pneu de alguém que estacionasse ali na sequência. Ninguém dos adultos se ligou naquilo, achou natural, não digo, mas ninguém ficou ofendido. Minha filha teve uma crise, uma síncope. Foi ela e o avô juntar os cacos de vidro no chão. Aquilo ali me mostrou, partindo do princípio que a personalidade de uma pessoa se forma do 0 aos 7 anos, e depois nós vamos só ajustando, mas a essência é na primeira infância. E eu digo, criei uma cidadã. E ela impactou a gente de um jeito fantástico. E ela foi reescrever aquela história com o seu avô. Foi uma aprendizagem muito linda. Então, eu diria que o comportamento seguro, ele sempre vai ter relação com os nossos valores, que são construídos na família, porque o conjunto de valores formam os princípios. E os princípios regem o nosso comportamento.
quando ninguém está olhando, a gente se comporta dentro do que a gente acredita. E burlar regras é tudo que o cérebro quer. Porque ele quer as coisas mais fáceis, ele quer o atalho, ele vai desconsiderando novos caminhos neurais, novos hábitos. Ele sempre vai buscando o jeito mais fácil de fazer as coisas. E por isso que a educação, de uma forma geral, é muito desafiadora, porque nós temos que fazer, repetir, treinar o cérebro até ele aprender e criar novos caminhos para essa nova aprendizagem. E por isso que sempre, quando nós conectamos a razão à emoção, a mudança se dá. Se não for por esse caminho, a pessoa vai fazer só porque alguém quer que a coisa seja feita daquele jeito, seguir as normas e regras, mas ele não tem consciência e comprometimento. Então, por isso que é importante, gente, nós entendermos que as nossas crenças limitantes ou nossas crenças empoderadoras são verdades indiscutíveis e nós carregamos conosco. E ela é fruto justamente dos valores, dos princípios que nós carregamos conosco. E aí, se nós pensarmos na questão, o que impacta, né? Uma pessoa que está dirigindo, comete uma infração, se coloca numa situação de risco, cria um acidente, ela está adoecida e por isso acontece isso? Ou o próprio trânsito também afeta as nossas emoções, nossos sentimentos e pode nos adoecer? Eu faço um trabalho com 7 SERGs, que tem a ver com condutores de cargas, porque em função de prevenção de acidentes, eu trabalho com os condutores, os motoristas das frotas, né? Porque se entende que ele está muito submetido ao estresse do dia a dia, das estradas, junto com toda a história e as dores que ele traz do seu cotidiano, e aí as coisas vão se sucedendo em função dessas conexões. E eu trabalho, basicamente, o ponto de partida é o alívio de estresse. O Daniel Goleman é um pesquisador, neurocientista, que ele fala em algo que vocês talvez já devem ter ouvido falar. Inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, basicamente, são 5 que ele nomeia, segundo as suas pesquisas de Harvard. Ele fala que nós temos as emoções mais instintivas e primitivas, que originam as outras: raiva, medo, nojo, alegria e tristeza. Todos nós, todo ser humano em qualquer parte do mundo vai se conectar com estas emoções. Isso é natural. É natural que uma situação de trânsito tu tenha raiva em algum momento, porque o sinal fechou e tu tá com pressa, porque alguém lá, muitas vezes eu estou no trânsito lá bem feliz, ouvindo a minha música, tranquila, pensando na chegada, e tem alguém com pressa atrás de mim, que começa a acender luz da buzina não chega a isso, mas o pessoal vai dizendo: quero te ultrapassar. Aí, às vezes, eu estou distraída e nem estou ali na pista lateral, estou na central ali, né? E aí, vou, dou lugar, e eu fico pensando, e ainda agradeço para ele, né? Ok. Agora, isso pode gerar uma briga, um desentendimento. Então, vamos pensar assim, ó. Todas essas emoções são bem-vindas e são do humano. Quando elas estão em desequilíbrio, a química do meu cérebro é alterada. Então, eu te digo que por trás da depressão tem o hormônio da tristeza sendo produzida em excesso. Como é o nome desse hormônio? Cortisol. E agora a NR1 vem falando de saúde mental. Vamos cuidar da saúde mental das nossas pessoas trabalhadoras. Vamos olhar para essas pessoas. Então, é interessante que a gente entenda que o desequilíbrio está no excesso ou na falta. Vamos entender isso melhor quando a gente fala em saúde mental. E a psicóloga é preparada para quê? Para trabalhar com a doença mental. E eu sou ousada, metida, porque 1,50 m não me resta muito, né? Eu tenho que ser ousada e metida para alguém me ver. Então, eu vou para a rua e eu vou para as oportunidades que eu tenho para falar o que eu acredito. Então, eu, sem
sem dúvida, te afirmo que por trás de uma depressão tem uma tristeza muito grande dentro do teu coração, da tua alma. E essa tristeza, ela vem lá de trás. A tristeza é excesso de passado. Eu vivi coisas que ainda me doem no coração, na alma, que eu não resolvi. Situações doloridas, feridas emocionais. E se eu não resolvo isso, eu carrego comigo de uma forma muito intensa e eu trago para o presente isso. Então, a depressão são situações vividas que eu vou trazendo ou situações no presente que me causam muito desajuste, muito desconforto. É a demissão do trabalho, é uma perda salarial, o meu filho doente, minha sogra na enchente foi morar comigo, não foi mais embora, decidiu ficar mais tempo perto, e isso me deixa muito preocupada, angustiada, desconfortável. Então, a tristeza, é importante que vocês saibam isso, a tristeza em excesso, o cortisol em excesso, nos traz depressão. E aí tem a depressão leve, que ela chega, eu resolvo o problema, minha sogra voltou para casa, reconstruir a casa dela, ok, estou aliviada, já estou bem animado, aí meu cortisol já baixa um pouco, porque eu já estou mais felizinho com isso. Então, vamos pensar que existe a depressão leve, que tem a ver com os fatos da vida que a gente vive, e que aquilo resolvido eu fico bem. Tem a depressão moderada. Essa eu já preciso acionar medicação, porque o meu cérebro está disfuncional. E se eu fui por mais de 6 meses, aquele sintoma de tristeza começa a impactar na minha pouca vontade de levantar, de trabalhar, e até de não querer dirigir um carro, por exemplo. Uma pessoa depressiva até é um perigo, porque ela está num desânimo total. E quando a doença chega para a gente, na mente, a minha concentração diminui. Então, eu não consigo ter uma atenção concentrada no que eu estou falando, no que eu estou fazendo. A minha atenção fica difusa, fica em tudo e não fica em nada. Uma dificuldade de concentração absurda, como na ansiedade também nós vamos identificar. Então, o trânsito pode causar depressão? Sim. Uma pessoa submetida a pressões, tensões do trânsito todo dia, que é basicamente os profissionais que vivem disso, vão ficando cansados, deprimidos, com fadiga mental, não dormindo bem. E vamos pensar, então, num acidente. Muitas vezes, minha gente, uma pessoa tem a depressão maior e ele usa o carro e se sujeita a um acidente, está envolvido num acidente. Muitas vezes ele acaba com a vida do outro, muitas vezes com a sua. É uma tentativa de suicídio. Muitas vezes pode ser. Porque uma pessoa que quer viver, ela tem mais cuidados. E quando a pessoa está deprimida, a vida não tem sentido. Ela simplesmente está no automático fazendo as coisas. E a ansiedade também é bem-vinda. O Brasil é o país mais ansioso da América Latina. As pressões do dia a dia vão nos tornando ansiosos. A ansiedade, ela brota da emoção medo. Eu tenho medo de falhar, medo de não chegar em tempo, medo de não ser suficientemente bom, medo de ser traído, medo de ser humilhado pelo meu colega, pelo meu chefe, medo. Por trás da ansiedade, minha gente querida, em excesso, ansiedade é normal. Aliás, uma pessoa ansiosa, é muito legal trabalhar com ela, e no trânsito também é bacana, porque o que a pessoa ansiosa faz? Ela sai antes do tempo para não se atrasar, ela tem tanto medo de ser multada que ela para e avalia todo o cenário e depois ela segue em frente. Ela chega a ser chata de tantas regras que ela se propõe a seguir, porque essa pessoa quer o controle da situação. E ela tem uma exigência muito grande consigo mesma. Então, ela faz tudo como tem que ser. Ela usa muito o lado esquerdo do cérebro. E pelo medo de falhar, o lado direito é acionado. E aí a respiração fica curta, e aí o coração bate acelerado, e ela acha que vai ter uma taquicardia. Então, é interessante a gente entender que uma pessoa ansiosa, ela tem excesso de futuro, ela tem medo.
de falhar. Por isso que ela faz as coisas todas com antecedência e planeja. O detalhe é o excesso de medo, o excesso de ansiedade gera ataques de pânico, transtorno de ansiedade. Essa pessoa não dorme mais. Essa pessoa só se conecta, fica colada com o problema. Na verdade, a doença mental é quando nós nos conectamos só com o problema e não achamos a solução. E corpo e mente são um sistema único. E nós vamos, então, trazendo os sintomas. E aí tu vai para o médico, vê lá aquela gastrite que é reincidente, tu vai investigar aquela dor de cabeça que é crônica, tu vai investigar uma dor na coluna que não passa com nada. E aí os exames todos fisiológicos que tu faz, não aparece nada. Porque a cabecinha, a cachola, só através de uma conversa que a gente consegue identificar essas dores emocionais. Nenhum exame mostra. E então, gente, a síndrome do pânico, a pessoa jura que vai morrer, que vai desmaiar, ela fica apavorada. E ela não tem controle, são reações muito instintivas. Então, eu diria que isso impacta no trânsito. Uma pessoa que não está pronta para conduzir a sua vida, vai conduzir um carro, que por vezes é um transporte, por vezes ela é algo mortífero. Ou ele vai andar de bicicleta, ou ele vai andar de moto. Então, se a gente vê assim, os acidentes de motocicleta que acontecem no nosso país, é uma coisa absurda, porque o que move os nossos motoqueiros, os motociclistas vão apreciando a paisagem, mas o motoqueiro ali que trabalha, né, para ganhar o seu sustento, ele precisa de tempo, de agilidade, ele está preocupado de fazer uma entrega para fazer outra, porque a sua questão financeira está ligada a isso. E ele quer pressa, e aí o risco do acidente aumenta. O Brasil é o terceiro país em número de mortes em acidente de trânsito. Me confirmem vocês que trabalham na área, e essa informação é de 2023. Se alguém tiver uma informação mais recente para me dar, mas a partir das minhas pesquisas e da Organização Mundial da Saúde, o último dado que eu obtive foi esse. Então, se vocês imaginam, nós ficamos apenas atrás da China e da Índia. A minha enteada teve na China há pouco tempo, e ela estava contando que na China tudo funciona bem, menos o trânsito de motocicleta. Diz que cada um vai para o lado que quer, que não tem regra, que então pudera que os acidentes na China aconteçam de uma forma intensa, né? Então, gente, os motoristas que enfrentam problema de saúde mental, eles são mais propensos a cometer infrações. Olha que sério. Nada talvez que seja novidade para vocês, né? Mas envolver-se em acidentes e apresentar comportamentos agressivos é porque o cortisol, que é o hormônio da raiva, assim como o da tristeza e do medo, está sendo produzido em excesso. Então, aquela pessoa que vive uma situação um pouquinho estressante no trânsito fica grandioso. E aí ele tem uma atitude reativa por conta dessa produção intensa. E ele vai dizendo, mas esse é o meu jeito, eu sou brabo mesmo, às vezes eu sou agressivo, mas desde pequeno eu sou assim, esse é o meu jeito. Não, não. Em alguns momentos, esses hormônios fogem do controle, e por isso que o autoconhecimento é importante, eu poder me dar conta, né, de como é que eu funciono, meu padrão de comportamento. Então, 30% dos acidentes de trânsito estão relacionados aos problemas dos condutores. E aí vamos pensar, né, no estresse crônico que nós estamos sujeitos no dia a dia de uma grande cidade. Eu conversava antes com o pessoal de Uruguaiana, e aí o pessoal me dizia, não, mas nossa cidade tem outras preocupações. A preocupação é quando nós, enquanto fiscais de trânsito, vamos abordar um cidadão. A gente nunca sabe o que esperar daquela abordagem. Como é que ele vai reagir? Como é que nós vamos reagir diante disso? Nós temos uma postura ética, mas às vezes a gente fica numa situação delicada, sem saber qual é a melhor forma de conduzir. Porque, na verdade, nessa relação interpessoal, né, as emoções e os sentimentos se cruzam, se encontram. E o estresse crônico, ele tem a ver, então, basicamente com
Uma pessoa está submetida constantemente aos hormônios do estresse, que é o cortisol. E todo o dia, essa pessoa vivendo isso, porque o seu trabalho desencadeia isso, sim, um homem se torna candidato a ter um ataque cardíaco, a ter um AVC, porque o coração batendo acelerado, constantemente, fora de controle, uma irritação grandiosa, um medo intenso, vai acionando um desequilíbrio, literalmente, no nosso corpo. E, então, os derrames, os ataques cardíacos, e principalmente quando a gente pensa em homens, na faixa dos 40 a 50 anos, é a idade mais propícia para que aconteça um AVC ou um derrame no público masculino. E aí, qual é a correlação, né, do trânsito nos transtornos mentais? Está fazendo sentido para vocês essa conversa de psicólogo? Quem está fazendo sentido, bate com o pé no chão para me saber aí. Olha, eu acho que João Otávio está fazendo sentido, tá bom. João Otávio. Então, gente, a fadiga mental é aquela hora que tu vai descansar, que tu dorme, tu acorda e continua cansado. Porque a tua mente está cansada, porque teu estresse está aqui dentro, reflete no corpo. Lembra sempre, corpo e mente são um sistema único. E todo sintoma que o teu corpo tem é um pedido de ajuda. Que a mente está pedindo para o teu corpo. Me cuida, olha para mim. Olha que espetáculo isso, né? Esse diálogo interno. Às vezes a gente não escuta. E aí o pior acontece. Então, quando existe essa exaustão mental, a capacidade de dirigir com segurança vai embora. Porque a minha atenção está difusa. Então, eu olho tudo, me distraio com facilidade e não consigo focar no que eu estou fazendo ali. A coordenação e a motricidade é abalada sensivelmente. A distração, então, faz parte, porque a falta de foco e a concentração estão presentes. E aí a gente pensa também, numa grande cidade, né, na poluição do ar, sonora, visual. Recentemente, mentira, o ano passado eu estive no Respira Brasil, eu fiz a abertura do Respira Brasil, que trabalhava, uma engenheira de Santa Catarina organiza, e tem a ver, então, com a questão de EPIs, a questão de formas e treinamentos e formas de poder trabalhar a qualidade do ar. Eu sou ligada também à Asbrave, que trabalha a questão da qualidade do ar. Então, a poluição sonora, a poluição visual, muitas vezes de imensos cartazes que a gente vai passando pela via, que se distrai olhando, muitas vezes pode estar, segundo a Organização Mundial da Saúde, como um bastidor ali, uma causa subliminar da questão do acidente. Se eu não estou com o foco legal, se eu não estou com a minha concentração adequada, tudo me encanta, tudo me distrai. E sem contar, né, essa poluição do ar que emite uma variedade de poluentes, partículas finas, gases tóxicos, que são prejudiciais à nossa saúde respiratória. Então, condutores e passageiros que passam muitas horas no trânsito estão expostos a essa poluição e, de novo, asma e bronquite vai chegando na nossa vida, né? Então, o nosso grande desafio, gente, é poder identificar nossas emoções tóxicas. Lembrando vocês que a emoção é algo que é produzido quimicamente, imediatamente, é uma reação ao estímulo externo e que daqui a pouco ela some. Mas a repetição desta emoção, ela se torna um sentimento. O que nos faz agir e que nos traz impacto no comportamento, justamente, é a emoção. Vamos entender, então, que essas emoções tóxicas têm a ver com aquele desequilíbrio que eu falei para vocês, do cortisol e que tem a ver com a raiva. Lembrando sempre, cortisol é produto químico, é um neurotransmissor que tem a ver com a raiva, com o medo e com a tristeza.
Aí vocês vão perguntar para mim, mas Giz, então alguém que tem muita alegria de viver, porque eu falei para vocês em 5 emoções. Então, quem produz muita alegria, então dirige bem, está atento ao trânsito, porque ele está produzindo um hormônio chamado dopamina, que é o hormônio de bem-estar, que é tudo que o cérebro quer, que nós estejamos bem, light, leves. Só que tem um detalhe. Se essa dopamina é produzida em excesso, eu tenho uma crise maníaca. E aí eu pego o meu carro e nada me segura. Eu ultrapasso os sinais, porque na madrugada não vai dar nada, e aí eu causo um dano danado. Porque eu sou mais forte, o meu carro é mais poderoso do que todos os outros. Uma pessoa numa crise maníaca, ela não tem capacidade de raciocínio lógico. Ela fica tão poderosa que ela acha que ela está acima do bem e do mal e se coloca em situação de grande risco. Por gastar demais, por não respeitar regras, normas. E então é uma coisa muito terrível e também tem a ver com a doença da mente, com a doença mental. E o nojo, Giz? O nojo apareceu de um jeito muito forte depois da pandemia. O nojo tem a ver com o medo da contaminação, o medo da morte. Então, e isso gerou também ansiedade como consequência. Um medo de ser contaminado, um medo de morrer, então era meio junto, assim. E gerou também uma doença chamada transtorno obsessivo compulsivo. E para isso, essa pessoa ela é tão rígida que ela quer ter controle 100% das coisas. Então, ela lava as mãos 10 vezes. Ela fecha a casa, ela volta para saber se fechou a casa, volta para o elevador. Mas será que eu fechei mesmo? Volta de novo. Ela vai dirigir o carro e ela está até meia distraída. Ela liga a ignição lá, ela liga o carro, daqui a pouco ela se distrai, liga de novo. Ela perde a noção, porque ela quer tanto controle que ela não tem muita consciência, muitas vezes, que ela está no piloto automático. Então, o toque tem a ver com transtorno obsessivos compulsivos. Então, são comportamentos repetitivos e que nós não temos controle. Não pesquisei ainda como é que isso impacta no trânsito. Tem alguma teoria sobre isso? Não? Tá bom. Então, vai ser a nossa próxima pesquisa, então. E então, quando a pessoa tem frequentemente ela é exposta a situações estressantes no trânsito, ele literalmente aciona essa impulsividade, a agressividade, o desrespeito com os outros, e o corpo dela recebe uma pressão alta, a pressão fica muito alta, fica muito irritado, impulsivo, isso tudo movido pela raiva. E aí vamos pensar assim, ó, eu trabalho com pessoas que não conseguem dirigir, por exemplo, que vêm buscar terapia, porque eu sou uma psicóloga clínica e organizacional. Então as pessoas vêm, dizem, eu não consigo dirigir. E eu vou pesquisando na história dela onde é que está aquele trauma que impede ela de superar esse obstáculo. Aí eu vou escutar até uma palavra que alguém dizia, né? Não, isso aí não é culpa da mulher dirigir. Minhas pacientes basicamente são mulheres, em relação a essa questão do trauma do dirigir. Então ela diz: meu pai sempre dizia que eu nunca vou. Dirigir não é coisa de mulher. Ou meu marido está me ensinando a dirigir, diz, mas tu só faz barbeiragem. Aquilo ali, lembra das crenças? Aquilo de tanto ouvir ficou na minha mente. E eu acredito, aquela crença passa a ser uma verdade. Então, esse trauma só é dissipado quando a gente volta para entender. E aí vou pensar até que na ansiedade, na depressão, nas crises de ansiedade, na depressão e no toque, eu faço a mesma coisa. Vamos buscar na história de vida ou no momento presente a causa raiz que gerou essa questão aí. Vamos entender onde é que isso se construiu. Desse jeito eu consigo poder evoluir e ajudar a pessoa a resolver essa questão. Então, vocês talvez contatem em muitos momentos com estresse pós-trauma. Uma pessoa teve um acidente e não consegue mais pegar o carro, ou então uma pessoa que foi assaltada, ela vê alguém correndo, ela ouve alguém correndo, ela já fica apavorada, achando que vai ser assaltada porque ela viveu uma situação parecida antes. Com um acidente não é diferente.
Então, essa pessoa, ela vê uma buzina, ela vê uma freada, ela já imagina que a situação vai se repetir de novo. Então, ela não gosta de andar de carro, ela tem sempre medo que aquilo se repita. E muitas vezes os acidentes, eles estão conectados com a questão da gestão de álcool, porque literalmente o álcool altera o sistema nervoso central, a minha consciência, o meu estar no aqui e agora. Muito comumente, né, nós vemos situações de acidente quando alguém, por trabalho exaustivo, dorme no trânsito. E também tem um impacto financeiro muito grande, um congestionamento, a gente preso no trânsito, né? Porque tem todo um prejuízo no gasto de combustível, nos produtos, e também eu fazendo alguma contravenção, o medo de ser multado. E aí vamos falar, então, de saúde mental, de prevenção. Tá, Giz, o problema nós já sabemos. Como é que nós vamos lidar com isso agora? Eu vou te trazer a fórmula do bolo. Inclusive, eu vou aliviar o teu estresse em 5 minutos. Se bem que vocês aparentemente não tem nenhum, né? Tá todo mundo tranquilinho aqui me escutando. Mas nós vamos, então, eu vou te ensinar uma técnica, e esse vai ser o meu legado, em nome da Ares, que trabalha com prevenção de acidentes de toda a natureza, inclusive os psicológicos, porque a saúde mental do trabalhador que afasta uma pessoa da sua atividade laboral, ou de alguém que tem um acidente, que a sua carteira é cassada, que ele machuca, que ele mata alguém, que ele se lesa, isso é um grande trauma, isso é um grande prejuízo. Então, se nós tivermos muita consciência do que nós fazemos, e esse é o nosso desafio, a presentificação no aqui e agora, os meus riscos diminuem sensivelmente. Então, como é que a gente pode trabalhar a prevenção da saúde mental? E como é que a gente pode contribuir para uma escola de trânsito, como a gente pode contribuir com vocês que trabalham no dia a dia com esse tipo de desafio, né? E aí eu agradeço muito a NR1, que foi reformulada, que foi ajustada, que é uma norma reguladora. O pessoal da engenharia tem muita familiaridade com ela, principalmente da segurança, e que vem dizendo, vamos cuidar das pessoas. Vamos olhar não só para a máquina, não só para as regras, não só para a razão, mas para a emoção. Vamos olhar e cuidar das pessoas. E aí que o nosso desafio segue, porque eu acredito verdadeiramente isso, que o trânsito tem a ver com um desafio multifacetado e que requer abordagens, né, das políticas públicas, das questões, das práticas empresariais, e a psicologia e a engenharia pode muito contribuir com isso. E aí nós estamos falando agora de um plano de ação para o bem-estar. Então, quando as empresas que trabalham com a questão de logística me contratam, a primeira coisa é a gente fazer um levantamento de dados em relação aos acidentes e incidentes que acontecem. A gente aplica um software para entender o nível de estresse que as pessoas se encontram, como é que estão planejadas as atividades laborativas, as metas. Vamos entendendo o contexto daquela realidade e depois nós vamos trabalhando com o mundo interno das pessoas. E nós vamos, então, através de treinamentos, workshops, nós vamos ensinando as pessoas a ter equilíbrio emocional. Porque olha o que eu te disse. Nós ficamos frágeis emocionalmente quando nosso sistema nervoso central produz em demasia algum destes hormônios, desses neurotransmissores, e que nos causa desequilíbrio emocional e talvez um adoecimento. E se eu te disser que nós temos como mitigar, esse é um termo que os engenheiros adoram, principalmente da segurança, mitigar riscos. E se eu te disser que eu posso te ensinar agora, aqui agora, a ter controle das tuas emoções e fazer com que elas estejam em equilíbrio. Vocês topariam fazer uma experiência para conferir isso? Então, minha gente querida, eu acredito que prevenção é o melhor remédio, sempre. Eu acredito verdadeiramente nisso. Então, respirar é oxigenar o sistema nervoso central, é permitir que o oxigênio entre no nosso cérebro
e se conecte com as nossas células nervosas e permitir também que o gás carbônico saia através da nossa boca. Essa respiração, ela necessariamente nos traz um equilíbrio das nossas emoções. Aí some a raiva, Giz? Não. Só não vai pular na jugular de alguém. Só não vai dar um tiro lá na pessoa que te xingou no trânsito. A raiva vai vir, mas de um jeito adequado e consciente. Então, através desse exercício que a gente vai fazer, nós temos como fazer esse diálogo da razão e da emoção e controlar as nossas reações impulsivas. E nós vamos, então, planejar o nosso trajeto, o nosso horário, para não nos meter a situação de risco. Nem sempre é possível isso, mas em um número significativo de vezes isso é possível. Usar o nosso transporte público, a carona, e reconhecer o mais importante, os meus limites físicos e emocionais. Outra coisa, gente, tem algumas medicações psiquiátricas que nós tomamos em função de estar depressivo, em função de crise de ansiedade, que pode nos causar também uma desconexão, deixar muito distraídos. Então, algumas medicações não permitem que uma pessoa dirija, porque elas se tornam um perigo. Adotar hábitos saudáveis, evitar álcool e droga. Álcool é bom, o excesso é que é o problema. Sempre, minha gente querida, o excesso é o problema. Eu falo para vocês de equilíbrio emocional. Então, agora vem o desafio que é a cereja do bolo. O que vai acontecer se eu mostrar para vocês um exercício muito simples, que tu pode ter controle das tuas emoções e prevenir o estresse? O que eu ganho com isso? A credibilidade? A psicologia pode estar mais pertinho de vocês a partir disso? Então, nós vamos experimentar. E me sigam os corajosos, porque tem gente que vai achar que tem um lado esquerdo muito desenvolvido, que vai achar assim, que loucura é essa dessa psicóloga? Mas eu vou te provar que o teu pensamento é muito poderoso e que o teu pensamento move o mundo e move as tuas ações e previne o teu estresse. E a porta de entrada para qualquer das doenças mentais é o estresse crônico. Então, nós vamos agora nos preparar. E aí, assim, ó, nós vamos ter um fundo musical para isso. Porque os neurônios precisam estar conectados. E para isso a música vai nos ajudar. Eu vou pedir agora que a luz diminua um pouco, se for possível. Se não, tudo certo, mas se for possível, sim. Eu vou pedir para te descruzar a perna, descruzar braços. E quem não quiser viver essa experiência tem todo o direito. Mantém teus olhos abertos, que tu vai ver o mico que os outros vão pagar e está tudo certo. Agora, se tu quiser realmente assumir o comando emocional da tua vida, vem comigo. Ok? Então, agora tu vai fechando os teus olhos. E quem tiver muito sono, mantém os olhos abertos mais um pouco. Agora fecha os teus olhos. E nós vamos, então, respirar. Inspira pelas narinas, segura, solta pela boca. Novamente, inspira, segura e solta pela boca, oxigenando o teu sistema nervoso central. Inspira, segura, solta pela boca. Traz atenção para o teu pé, para os teus pés, para as tuas pernas. Percebe o teu estômago, que é o segundo cérebro. E percebe os teus pulmões, que se enchem e se esvaziam de ar. Traz atenção para os teus ombros, que muitas vezes carrega o peso do mundo. Traz atenção para os teus braços, mãos, que dão limite, que afagam. Traz atenção para os teus braços, ombros, para a tua coluna vertebral. Percebe o teu rosto, teu couro cabeludo. Inspira, segura, solta pela boca. E te conecta com o teu momento de vida, com as coisas que estás vivendo. E entre tantas coisas, escolhe algo que em alguma área da tua vida está em desequilíbrio.
Pensa em algo que gera muita preocupação da tua mente, que talvez te tire o sono, que altere as tuas emoções. Então te conecta com um fato, com uma cena muito importante nesse momento e que gera estresse. Deixa essa imagem ficar clara na tua mente. E agora ela é projetada numa tela mental que está na frente do teu rosto. Essa imagem é projetada nessa tela, que é branca, e agora ganha cor e vida a partir dessa projeção que a tua imaginação está trazendo. Te conecta com essa imagem e ela te traz talvez ansiedade, talvez tristeza, talvez raiva, muitos medos. Aceita isso. É tu quem domina as tuas emoções. Então, permite que essa situação desconfortável vá se afastando do teu campo de visão mental. Essa imagem vai ficando pequena, embaralhada, ela vai se afastando cada vez mais. E deixa essa imagem sair do teu foco, sair da tua consciência. E essa imagem vai se afastando e vai indo para um outro lugar da tua mente, que não é no aqui e agora. Essa imagem vai indo embora e tu vai te sentindo mais leve, até que essa imagem some agora, por completo. E por mais que tu tente, nesse momento é difícil se conectar com ela, porque ela ficou guardadinha em alguma caixinha da tua memória. Essa imagem sumiu. Pense que tomou no teu café da manhã, e agora vai te conectando com uma imagem que te faz muito bem. Uma imagem que te faz acordar todas as manhãs e ter muita coragem de seguir em frente. Coração que age. Os obstáculos estão aí, mas tu tem recursos internos dentro de ti para superá-los. E vem seguindo regras, seguindo normas internas, olhando para a tua história e te orgulhando de quem tu te transformou. E que tu deixa a tua marca no mundo por ser quem tu é, com tuas qualidades, com algumas fragilidades. E te sentindo muito seguro, segura, para ser sujeito da tua história. Vai deixando essa imagem agora, que é representada por algo muito bom. Essa imagem vai ficando grande, colorida, tem holofotes. Essa imagem te guia e te inspira a ser a tua melhor versão e preservar a tua vida, porque tu faz a diferença na vida de alguém, porque tu faz a diferença na tua vida. Então, te conectando com essa imagem de bem-estar, o teu organismo vai produzindo dopamina. E eu te lanço um desafio agora de produzir também a serotonina, que é o poder da ação, e de pensar numa atitude, numa ação que tu vai fazer hoje, amanhã, para mitigar esse estresse, para diminuir esse estresse da tua vida. O que está ao teu alcance que tu pode estar fazendo para ter uma vida melhor, mas acreditando que tu merece viver. E trazendo agora atenção para o teu couro cabeludo, mantendo essa imagem viva na tua mente. Traz atenção para o teu rosto, couro cabeludo. Traz atenção para os teus ombros, que são leves, percebe? Sente o teu coração, coração que age. Vem voltando devagarinho, se conectando com os teus pulmões, que se enchem e se esvaziam de ar. Vai conectando
com o teu estômago, que é o segundo cérebro, e vem acionando, conectando as tuas pernas, os teus pés, sem esquecer dos teus braços e das tuas mãos, que dão limite e que te dão coragem para seguir em frente. E vem voltando aqui agora, acordando o teu corpo. Se alguém dormiu, dá uma cutucada e pensa numa palavra que representa essa imagem que estava na tua mente. Pensa numa palavra que resume isso. Agora tu vai olhar para o teu colega do lado, dá uma cutucada nele e diz essa palavra que tu pensou. E aí, minha gente? Todo mundo inteiro? Todo mundo bem? Então, assim, eu agradeço muito a confiança de vocês terem se entregue para mim nesse exercício, porque eu sei que o pessoal das exatas não é muito fácil esse desafio, né? Mas então, eu sou Gis Guimarães e estou à disposição de vocês. Trabalho em parceria com a Ares, sempre disponível. Eu vou passar aqui meus contatos, pode ser? Se alguém quiser contatar comigo, então me chama. Eu sou Gis Guimarães. No meu Instagram, vocês vão encontrar vídeos que falam sobre ansiedade, vídeos que falam sobre depressão e outras coisas interessantes que têm a ver com saúde mental, e são palestras que eu trabalho nas empresas, nas CIPATs, em programas. Então, vou pedir que... Está aqui, gente. Ó, se alguém quiser contatar comigo, estou à disposição de vocês. E hoje, então, nós temos todo um trabalho de atendimento psicossocial, que tem a ver com atender as pessoas conforme a renda. Eu faço, geralmente, parceria com as empresas e faço as coisas acontecerem. Muito obrigada pela oportunidade, obrigado pela Ares de ter me dado esse espaço acreditado em mim, do João Otávio, que me deu essa oportunidade. Então, espero encontrar vocês por aí, nos eventos e em bate-papos. Obrigada, Gis. Bom. Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. O
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul faz muito porque faz junto. Uma gestão colaborativa e transparente que coloca as pessoas em primeiro lugar. Serviços mais ágeis e inteligentes, trazendo inovação profissional, com direito à carteira digital e menos tempo na compensação das ARTs. Mais segurança, mais confiança e mais tranquilidade. Os profissionais do CREA-RS estão no campo, na cidade, em todos os lugares e momentos. Com fiscalização preventiva, orientativa e educativa, sempre em defesa da sociedade e do exercício legal das profissões. Com uma visão empática, de equidade, de diversidade e de sustentabilidade, o CREA-RS está trabalhando para o planeta, para as pessoas e para a sociedade. E seja por onde for, está construindo o futuro e um mundo melhor. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. A gente faz muito, porque faz junto. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA.